Conversa se faz de longe e você tá dentro da minha cerca. A mulher não quer sair. Você resolve. Eu tenho a escritura de verdade guardada. Davi parou o cavalo na divisa quando o sol já caía. A camisa xadrez preta e vermelha estava grudada de poeira no corpo, o chapéu marrom puxado para cima dos olhos e o canivete frio descansava na cintura, do lado da fivela boiadeira. Ele veio tomar aquela terra. Era o que tinham mandado ele fazer. O que Davi não sabia, naquele fim de tarde, era que cada palmo daquele chão pertencia, por direito, à mulher que ele estava prestes a expulsar. E não sabia, principalmente, que o velho cavalo amarrado lá no terreiro embaixo ia reconhecer ele antes mesmo dele reconhecer o próprio erro. Mas a gente não começa pelo fim. A gente começa pelo começo. E antes de eu te levar lá para o início, já se inscreve no canal e ativa o sino. A fazenda se chamava Boa Esperança. Ficava no fim de uma estrada de terra vermelha, dessas que no tempo das águas viram lamaçal e ninguém passa. Cercada de mata fechada dos 3 lados e do 4º lado, a divisa. Era ali que morava Helena. Helena tinha 32 anos. Morena clara, cabelo preto liso descendo até a cintura e um jeito de andar que não pedia licença para ninguém. Vestia calça jeans apertada, bota branca de cano longo e carregava a espingarda do pai como quem carrega um sobrenome, porque era isso que a espingarda era para ela: herança. A última coisa de homem que sobrou naquela casa depois que o pai fechou os olhos. Ela morava sozinha fazia 3 anos, sozinha de verdade, daquela solidão que a roça sabe dar. Acordava antes do galo, tirava o leite, tocava o pouco gado que tinha, consertava a cerca, carpia o que dava para carpir. À noite, sentava na varanda, olhava o escuro e conversava com os mortos. Com o pai, com a mãe, que ela quase não lembrava, com o tempo bom que não voltava mais. E tinha a figueira. No fundo do terreiro tinha uma figueira velha, grande, de raiz grossa saindo da terra que nem braço de gente. Foi debaixo dela que o pai de Helena ensinou ela a montar, ainda menininha, num cavalo baio chamado Sertão. Ela lembrava do cheiro do pai, do couro da sela, do coração batendo de medo e de alegria ao mesmo tempo. Lembrava da voz dele dizendo: "Segura firme." Fia, que cavalo bom sente medo na mão da gente. E lembrava do sertão. Do sertão ela lembrava todo dia. Mas o sertão tinha ido embora. Quando a família empobreceu, quando a seca comeu a lavoura e as dívidas comeram o resto, o pai de Helena vendeu o cavalo. Foi a coisa mais dura que aquele homem já fez. Helena era moça nova ainda e chorou 3 dias agarrada na cerca, olhando a estrada vazia por onde levaram o sertão. O pai não chorou na frente dela, mas ela ouviu, de noite, o velho soluçando baixinho no quarto. Um homem chorando escondido pela falta de um cavalo. Quem nunca amou um bicho de verdade, talvez ache exagero. Quem amou, sabe que não é. Pois bem, o pai se foi. O sertão tinha ido antes, e Helena ficou com a terra, a espingarda e a figueira. Era o que ela tinha, e era por isso que ela ia brigar até o fim. Porque fazia umas semanas que a paz da Boa Esperança tinha rachado. Começou com um tropel à noite. Cavalos estranhos cortando o pasto dela no escuro. Depois, cerca derrubada de manhã, mourão arrancado, arame cortado. Gado dela passando para a terra do vizinho. Gado estranho entrando na dela. Helena remendava de dia. Eles rasgavam de noite. Era um cerco. Alguém queria empurrar ela para fora daquela terra, palmo por palmo, até ela cansar e ir embora. Mas eles não conheciam Helena. Ela foi na cidade e fez o que mulher sozinha e acuada às vezes precisa fazer. Contratou 2 homens, 2 jagunços calados,
de pouca conversa e olho frio, gente que ela não conhecia de lugar nenhum, mas que sabia segurar uma arma e não fazia pergunta. Pagou caro, com dinheiro que ela não tinha, e pôs os dois para vigiar a divisa, dia e noite. Se era guerra que queriam, guerra ela ia dar. Eu, no meu tempo de estrada, vi muita terra virar cemitério por causa de cerca. Vi compadre matar compadre por uma braça de chão. A terra faz isso com a gente, meu amigo. A terra é mãe, mas também é o motivo de muita desgraça. E eu, olhando aquela moça sozinha contratando pistoleiro para defender o que era dela, fiquei com o coração apertado, porque eu já sabia, pela experiência da idade, que sangue chama sangue. E aquilo tudo cheirava a tragédia. Do outro lado da divisa, na fazenda vizinha, estava Davi. Davi tinha 35 anos, moreno, forte, ombro largo de quem trabalhou pesado a vida inteira. Solteiro, sem filho, sem mulher, sem ninguém. Homem fechado, desses que falam pouco e olham muito. Tinha chegado naquela região fazia pouco tempo, contratado por um sujeito de fora, um tal de Doutor Aristides, que se dizia o legítimo dono das terras ao redor da Boa Esperança. E aqui, meu amigo, começa o nó da história. O Doutor Aristides era o que no meu tempo a gente chamava de grileiro. Sabe o que é grileiro? É o sujeito que rouba terra no papel. Pega documento velho, forja a assinatura, falsifica a escritura e de repente aparece dono de chão que nunca foi dele. O nome vem de uma artimanha antiga. Punham o documento falso numa gaveta cheia de grilo e o bicho, com o cocô e o tempo, deixava o papel amarelado, comido nas beiradas, com cara de coisa velha e verdadeira. Pois esse Aristides era mestre nessa arte. E ele tinha convencido o Davi, com papel de aparência perfeita, que as terras da Boa Esperança eram dele por direito, e que Helena era uma invasora teimosa que se recusava a sair. Davi acreditou. E aqui mora a tragédia de homem honrado. Às vezes, o pior estrago a gente faz acreditando que está certo. Davi não era bandido. Davi era um homem de palavra que tinha sido enganado por um documento. Ele olhava aquele papel, via a assinatura, via o carimbo e pensava que estava ajudando a fazer justiça, que estava tirando uma invasora da terra de um homem de bem. Ele não sabia que o homem de bem era um ladrão. E não sabia que a invasora era a verdadeira dona. A vida é assim às vezes. Bota dois inocentes um contra o outro e fica rindo da gente lá de cima. Naquele fim de tarde, então, Davi cavalgou até a divisa para resolver de vez. Cansado daquele toma lá da cá de cerca quebrada, ele vinha conversar, ou impor, o que viesse primeiro. Parou na linha onde uma terra acabava e a outra começava, e ficou olhando a casa da Helena lá embaixo, a fumaça saindo da chaminé, o terreiro, o curral. E foi então que ele ouviu um relincho. Veio lá do terreiro da Helena. Um relincho rouco, velho, cansado. O relincho de um cavalo idoso. Davi nem ia dar atenção. Cavalo relincha o tempo todo, faz parte. Mas tinha alguma coisa naquele som. Alguma coisa que mexeu com ele por dentro de um jeito que ele não soube explicar. Foi como se aquele relincho chamasse ele pelo nome. Como se viesse de muito longe, de um tempo que ele tinha guardado no fundo do peito e fechado a 7 chaves. Davi parou. O coração dele bateu diferente. Ele apertou os olhos, olhando para o terreiro distante, tentando enxergar o animal que tinha relinchado. Mas estava longe demais, e a tarde já escurecia. Você, que já amou um bicho na vida, me responde uma coisa. Você acha que existe um tipo de memória que mora mais fundo que a razão? Uma lembrança que o coração guarda mesmo quando a cabeça esquece? Porque era isso que estava acontecendo com o Davi naquele instante, sem ele entender. Alguma coisa dentro dele reconheceu aquele relincho, e ele nem sabia por quê. Se essa história já tocou seu coração,
comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. Vamos ver por onde esse vídeo está passando. E já se inscreve no canal e marca o sininho para receber em primeira mão as novas histórias que esse velho tropeiro ainda tem para contar. Davi desceu do cavalo devagar. Ia caminhar até a cerca, ia tentar ver de perto aquele animal. Mas foi nessa hora que ele ouviu o estalo seco atrás dele. O barulho que todo homem da roça conhece e respeita. O barulho de uma espingarda sendo armada. E uma voz de mulher, firme, sem tremer, disse bem atrás da nuca dele: mais um passo na minha terra, e eu te enterro debaixo dela. Davi não se virou. Homem que vive de lida com bicho, sabe que movimento brusco é o que mata. Ficou parado, as mãos longe do canivete, o corpo todo quieto. Só a voz dele saiu, baixa e calma, como quem fala com égua brava. Não vim brigar, vim conversar. Conversa se faz de longe, respondeu Helena, e você tá dentro da minha cerca. Davi virou só a cabeça, devagar, para olhar para ela, e ali, naquele primeiro olho no olho, alguma coisa travou entre os dois. Ela esperava um bandido, um capanga de cara torta, desses que ela vinha enfrentando há semanas. Mas o que ela viu foi um homem cansado, de olhar limpo, que não tinha cara de quem gosta do que estava fazendo. E ele, que esperava uma invasora teimosa, viu uma mulher sozinha, defendendo o chão dela com a espingarda do pai. Viu coragem. E coragem, meu amigo, é uma coisa que homem de verdade reconhece e respeita, mesmo no inimigo. Mas o orgulho falou mais alto, dos dois lados. Essa terra não é sua, disse Davi. Tenho documento que prova. Helena riu. Foi uma risada sem graça nenhuma, dessas que doem mais que choro. Documento. Claro que tem documento. Vocês sempre têm documento. Meu pai lavrou esse chão por 40 anos. Tá enterrado ali, ó, naquele pé de figueira. Vai lá desenterrar ele e mostra o seu documento, então? A voz dela tremeu na palavra figueira. Foi só um instante, mas Davi percebeu. E aquele tremor mexeu com ele mais que qualquer ameaça de espingarda. Foi nessa hora que o cavalo relinchou de novo. Os dois pararam. O som veio do curral, perto deles agora. Davi olhou na direção e finalmente enxergou o animal. Um cavalo baio, velho, magro, o pelo sem brilho, a crina rala. Um cavalo no fim da estrada da vida. Mas que, ao ver Davi ali parado, esticou o pescoço por cima da cerca do curral e relinchou outra vez, manso, quase chamando. E Davi sentiu o chão fugir dos pés, porque ele conhecia aquele cavalo. Espera, ele murmurou. Espera. Largou tudo. Esqueceu a espingarda apontada para ele, esqueceu a briga, esqueceu o doutor Aristides e os documentos. Caminhou até o curral como num sonho. E Helena, sem entender, baixou a arma só de espanto de ver aquele homem grande andando feito menino na direção do cavalo dela. Davi chegou na cerca. Estendeu a mão devagar. E o cavalo velho encostou o focinho na palma dele e suspirou. Um suspiro fundo, de reconhecimento, de alívio, como quem chegou em casa depois de uma viagem longa demais. Sertão, disse Davi, com a voz rachando. É você, velho. É você mesmo. Helena sentiu o sangue gelar. Como é que você sabe o nome dele? Davi se virou para ela. E nos olhos daquele homem duro tinha lágrima. Lágrima de verdade, daquelas que homem segura a vida inteira e que escapam quando a memória aperta. Eu criei esse cavalo, ele disse. Faz uns 20 anos. Meu pai comprou ele de uma família que estava passando necessidade, lá para as bandas do Rio. Ele chegou na nossa mão já feito, já manso, já com nome, Sertão. Foi com esse cavalo que eu aprendi a ser peão. Dormi no estábulo com ele em noite de tempestade. Quando meu pai morreu, eu tive que vender ele também, porque não dava conta.
Faz 15 anos que eu não vejo esse bicho. 15 anos. Helena largou a espingarda no chão. Porque a história que ele contava era a história dela, só que do outro lado. Esse cavalo foi meu, ela disse, a voz quase sumindo. Meu pai vendeu ele quando eu era menina, para uma família lá para as bandas do Rio. Eu chorei 3 dias. Esse cavalo me ensinou a montar, debaixo daquela figueira. Os dois se olharam, e entre eles, naquele instante, despencou todo o ódio que tinham construído, porque entenderam, sem precisar dizer, que eram 2 pedaços da mesma história, que aquele cavalo velho tinha pertencido aos 2, em tempos diferentes, e que a vida, por uma dessas voltas que só ela sabe dar, tinha trazido os 3 de volta para o mesmo terreiro. Eu, no meu tempo de estrada, vi coincidência demais para acreditar que é tudo acaso. Já vi cavalo achar o caminho de casa depois de anos. Já vi bicho reconhecer dono que ele não via desde filhote. Tenho uma memória no coração do animal que a ciência ainda não explicou, meu amigo. E eu, contando essa história para você agora, ainda me arrepio. Porque foi um cavalo velho, à beira da morte, que derrubou uma guerra que ia acabar em sangue. Quem diria? Mas a paz daquela noite durou pouco, porque toda história boa tem uma serpente no meio do caminho. Helena chamou Davi para dentro, fez café, e ali, na mesa da cozinha, sob a luz fraca do lampião, os 2 foram juntando os pedaços. Ela contou da invasão, da cerca quebrada, do gado sumido. Ele contou do doutor Aristides, do contrato, dos documentos que mostravam ele como dono legítimo da Boa Esperança. E foi aí que Davi gelou pela 2ª vez naquela noite. Me mostra esse documento, pediu Helena. Ele não estava com ele ali. Mas descreveu. Falou da escritura velha, amarelada, do nome do antigo dono, das datas. E quando ele disse o nome que vinha escrito como antigo proprietário, Helena se levantou da cadeira tão rápido que derrubou o café. Esse nome não existe, ela disse. Esse homem nunca foi dono de nada aqui. A terra é da minha família desde o meu bisavô. Eu tenho a escritura de verdade guardada. Davi, esse documento que te mostraram é falso. Você foi enganado. O silêncio que caiu na cozinha foi daqueles que pesam. Davi olhou para as próprias mãos. As mãos que tinham derrubado cerca, que tinham empurrado aquela mulher para fora do chão dela, semana após semana, achando que fazia justiça. Ele tinha sido o instrumento, a arma na mão do ladrão. E o peso disso caiu sobre ele como um boi morto. Você sabe o que é descobrir que o mal que você fez achando que estava certo? Não tem castigo pior, meu amigo. Eu, no lugar do Davi, acho que não ia conseguir nem olhar na cara daquela mulher. Mas e você? O que você faria? Pediria perdão? Ou iria embora calado, carregando aquela vergonha para o resto da vida? Porque o Davi, naquela noite, teve que escolher. E a escolha dele é que decide o resto dessa história. Davi se levantou e disse, com a voz firme de novo, se esse documento é falso, eu vou provar. Eu trabalho para esse homem. Eu tenho acesso ao escritório dele, aos papéis dele. Se ele é grileiro, ele tem o rastro em algum lugar. E eu vou achar. Helena olhou para ele desconfiada. Fazia poucas horas que esse homem era o inimigo dela. Por que eu vou confiar em você? Davi apontou para o curral, onde o sertão descansava na escuridão. Porque aquele cavalo confia. E bicho, não erra no caráter da gente. Foi uma resposta boa, daquelas que não tem como responder. Helena ficou calada, e naquele silêncio, alguma coisa começou, devagarinho, sem nome ainda, a nascer entre os 2. Davi voltou para a fazenda do Aristides naquela mesma noite. E começou a parte mais perigosa dessa história. Porque mexer com grileiro é mexer com cobra. E cobra, quando se sente acuada, bota o veneno para fora.
Nos dias seguintes, Davi virou 2 homens. De dia, fingia ser o capanga de sempre, obedecendo às ordens do Aristides, segurando a cara. De noite, vasculhava. Entrava no escritório do patrão escondido, à luz de vela, fuçando gaveta, lendo papel, copiando o que podia. E foi achando. Achou rascunho de escritura. Achou carimbo falso. Achou carta trocada com um cartório corrupto da cidade. O Aristides não tinha grilado só a terra da Helena. Tinha grilado meia região. Era um império inteiro construído em cima de papel podre e gente expulsa do próprio chão. Mas tem uma coisa sobre fazer o certo escondido, meu amigo. É que a gente nunca sabe quem está olhando. Numa dessas noites, Davi guardou os papéis copiados dentro da camisa, apagou a vela e saiu do escritório no escuro. Atravessou o terreiro em silêncio. E quando ia montando o cavalo para cair na estrada e levar tudo para Helena, uma voz cortou a noite atrás dele. "Trabalhando até tarde, Davi?" Era o doutor Aristides, parado na varanda, com um lampião na mão e um sorriso que não era sorriso. Do lado dele, 2 capangas. E na cintura de um deles, o brilho de um revólver. Aristides desceu os degraus devagar, o lampião iluminando a cara dele por baixo, jogando sombra nos olhos. "Me disseram que andou mexendo nos meus papéis." Ele disse, "Mansinho, espero pro seu bem, que seja mentira." Davi sentiu o maço de documentos pesando dentro da camisa, contra o peito. Um movimento errado, e o Aristides ia descobrir tudo. A prova que podia salvar a Helena estava ali, a um palmo de ser descoberta pelo único homem que não podia vê-la. E os capangas começaram a andar na direção dele. Davi não correu. Quem corre, confessa. Ele virou para o Aristides devagar, com a cara mais lisa do mundo, e deu de ombros. "Fui ver se o senhor tinha deixado o contrato do gado em cima da mesa. Amanhã eu levo os bezerros para a feira. Lembra? Precisava da nota." O Aristides estreitou os olhos. Era um homem que vivia de mentira, e por isso farejava mentira longe. Mas Davi sustentou o olhar sem piscar, com a calma de quem passou a vida domando bicho bravo. E bicho bravo ensina uma coisa: o medo a gente sente por dentro, mas não deixa vazar para fora. Nunca. O grileiro ficou um tempo calado, pesando. Os 2 capangas pararam, esperando ordem, e o maço de papel queimava dentro da camisa do Davi, como brasa viva. Eu, no meu tempo de estrada, já vivi noite assim. Já segurei mentira na boca com a morte parada na minha frente. E te digo, meu amigo, é a coisa mais comprida que existe. O tempo estica. Cada segundo vira 1 hora. A gente sente o suor escorrer e reza para a noite não entregar o que a gente esconde. Por fim, o Aristides soltou um meio sorriso e fez sinal para os capangas recuarem. "A nota tá na gaveta de cima. Pega amanhã, de dia. À noite, meu escritório é fechado. Que isso não se repita." Davi assentiu, montou no cavalo sem pressa e saiu a passo. A passo, ouviu bem. Porque homem que sai galopando da boca de uma cilada é homem que tinha o que esconder. Só quando passou a porteira, quando a escuridão da estrada engoliu ele, é que Davi botou o cavalo no trote, depois no galope, o coração socando o peito, os papéis salvos junto da pele. Levou tudo para Helena naquela mesma madrugada. Espalharam os documentos na mesa da cozinha, à luz do lampião, e foram conferindo um por um. A escritura verdadeira dela, antiga, de papel firme, com o nome do bisavô, do avô, do pai. E ao lado, as cópias que Davi tirou. A escritura falsa do Aristides, o carimbo grosseiro, a assinatura mal imitada, as cartas para o cartório sujo. Posto lado a lado, a fraude gritava. Qualquer juiz ia enxergar. Helena passou a mão na escritura do pai e os olhos encheram d'água. "Eu quase perdi tudo", ela disse baixinho. "Quase fui embora. Quase deixei ele ganhar." "Mas não deixou", disse Davi. "Você ficou."
Você é teimosa que nem mula velha. Ela riu no meio do choro. E foi a primeira vez que aqueles dois riram juntos. Coisa pequena. Mas é das coisas pequenas que o amor nasce, meu amigo. Nunca dos discursos. Sempre dos risinhos no meio do cansaço. Levaram os documentos para a cidade. Procuraram um advogado honrado, dos poucos que ainda tem, e botaram tudo na justiça. E aí, meu amigo, o castelo de papel podre do Aristides começou a desabar. Porque grileiro é forte enquanto ninguém enfrenta. Na hora que a verdade aparece com prova na mão, ele vira o que sempre foi: um covarde. As outras famílias que ele tinha expulsado, quando souberam que alguém peitou o homem, foram aparecendo. 1, 2, 10, cada uma com sua história de terra roubada. O que era a palavra de uma mulher sozinha virou um coro. E coro contra grileiro é o que ele mais teme. O delegado, que por anos fingiu não ver, foi obrigado a ver. O cartório corrupto caiu junto. E numa manhã de céu limpo, o doutor Aristides, o homem que roubava chão dos outros com cocô de grilo e assinatura falsa, saiu da própria fazenda algemado, na frente de todo mundo que um dia ele humilhou. Dizem que ele procurou o Davi com os olhos, no meio daquilo. Procurou o capanga que ele achou que era burro, achou que era só músculo sem cabeça, e que no fim foi a pedra que derrubou o gigante. Davi não desviou o olho. Encarou o homem de frente, sem ódio, sem festa. Só encarou. Porque às vezes o maior troco que a gente dá num homem mau é deixar ele ver, bem de perto, que perdeu para alguém que ele desprezou. E o senhor Aristides baixou a cabeça. Esse foi o castigo dele. Não a algema. Foi a cabeça baixa na frente do peão. Você já viu isso na vida? O fraco virar forte na hora certa? O humilde derrubar o poderoso? Porque eu já vi, mais de uma vez. E te digo uma coisa que a estrada me ensinou. Deus demora, mas não falha. A roda gira. Quem planta espinho, uma hora pisa descalço. Pois bem, a terra voltou para Helena, toda ela, por direito, com papel passado, carimbo de verdade e o nome dela na escritura ao lado do nome do pai. E o que aconteceu com o Davi? Davi ficou. No começo, ficou de favor, ajudando a levantar o que a invasão tinha derrubado. Refez a cerca que ele mesmo tinha quebrado, mourão por mourão, como quem paga uma dívida com as próprias mãos. Consertou o curral. Trouxe o gado de volta. Trabalhava do escuro ao escuro, calado, sem pedir nada. E Helena, dia após dia, foi vendo aquele homem reconstruir não só a fazenda dela, mas a confiança que ela tinha perdido na humanidade inteira. O amor entre os dois cresceu do jeito que as coisas boas crescem na roça. Devagar, sem pressa, sem ninguém anunciar. Foi no café que ela passou a deixar na temperatura que ele gostava, sem ele pedir. Foi na mão dela que demorou 1 segundo a mais no ombro dele, num dia de cansaço. Foi no dia em que ela parou de chamar ele de você e passou a chamar de Davi. Só Davi, do jeito que se chama quem já é de casa. Foi nos fins de tarde na varanda, os dois calados, olhando o sertão pastar no terreiro, sem precisar dizer nada. Porque tinha gente que precisa de palavra para se entender, e tinha aqueles dois que já tinham dito tudo só de sobreviver à mesma tempestade. E o sertão, meu amigo, o sertão floresceu. Aquele cavalo velho que tinha chegado magro e apagado, com o reencontro pareceu rejuvenescer. Não voltou a ser potro, claro, o tempo não anda para trás, mas voltou a ter brilho no olho. Helena cuidou dele como se cuida de um avô. Capim verde, sal na medida, sombra na figueira no calor do dia e cobertor na noite fria. Porque cavalo velho sente frio nos ossos que nem gente e merece o mesmo respeito que a gente deve a todo velho que trabalhou a vida inteira pra gente. E todo fim de tarde, sabe o que o sertão fazia? Ele ia sozinho pro pé da figueira.
Ficava ali, parado, na sombra, no mesmo lugar onde uma menina aprendeu a montar e um menino aprendeu a ser peão. Como se ele soubesse, como se aquele cavalo tivesse guardado, no fundo da memória dele, que aquele era o lugar onde a história tinha começado e onde agora ela ia recomeçar. Eu já falei e repito. Tem coisa no coração do bicho que a gente nunca vai entender por completo. E talvez seja melhor assim. Tem mistério que é para ser sentido, não explicado. Passou um tempo. As feridas sassararam. A fazenda Boa Esperança ficou bonita de novo, verde, viva, com gado gordo e cerca firme. E numa tarde dessas, Davi chegou perto de Helena, debaixo da figueira, com o chapéu na mão. Homem que tira o chapéu na frente de uma mulher está dizendo muita coisa sem falar nada. Ele não fez discurso. Davi não era de discurso. Ele só disse: eu quebrei essa terra achando que fazia o certo. Agora eu queria passar o resto da vida cuidando dela. E de você, se você deixar. Helena olhou para ele. Olhou para o sertão, parado ali do lado, as orelhas em pé, como quem escuta. Olhou para a figueira velha, para o lugar onde o pai dela dormia, o sono eterno. E foi como se pedisse licença para os mortos, como se perguntasse: pai, é esse? E o vento mexeu nas folhas da figueira, de um jeito que quem é da roça sabe ler. Era assim, era esse. Eles casaram debaixo daquela figueira. Casamento simples, de gente da roça. Sem luxo, sem cidade, sem pompa. Os vizinhos vieram, aqueles que o Aristides tinha tentado roubar, e que agora tinham a terra de volta. Veio um padre velho da capela. Veio comida farta, viola, e o cheiro de terra molhada porque tinha chovido na véspera, lavando o mundo para a festa. A figueira em flor jogava sombra nos dois. E ali, no mesmo chão onde uma menina chorou a perda de um cavalo 20 anos atrás, essa mesma menina, agora mulher, dizia sim para o homem que aquele cavalo tinha trazido de volta para ela. E sabe quem foi a testemunha mais importante daquele casamento? Foi o sertão. Ficou ali, do lado, na sombra da figueira, quieto, como se entendesse que era ele o fio que costurou aquela história toda. O cavalo que foi vendido 2 vezes, que passou de mão em mão, que envelheceu na estrada da vida e que, no fim, à beira da morte, ainda teve forças para fazer a coisa mais bonita que um bicho pode fazer: juntar de novo as pessoas que ele amou. A cerca que separava as 2 terras foi derrubada. Não tinha mais por que existir. As fazendas viraram uma só, e o sertão, que um dia ficou preso de um lado da divisa, agora andava livre por todo aquele chão, do jeito que merece andar um cavalo que já pagou o que devia para a vida e ainda sobrou amor. Pausa para você que está me escutando. Eu queria te fazer uma pergunta, dessas que a gente leva para a cama e fica pensando. Você já teve na sua vida um bicho que foi mais que um bicho? Um companheiro de 4 patas que te entendeu quando ninguém mais entendia? Se você já teve, escreve aqui embaixo o nome dele. Faz isso. Porque bicho bom merece ser lembrado, e o nome deles não pode morrer no esquecimento. A moral dessa história, meu amigo, é simples como toda verdade grande. A vida tira da gente, sim. Tira o pai, tira a mãe, tira o cavalo da infância, tira a paz, tira a terra. Mas a vida também sabe devolver. Às vezes ela devolve pela porta dos fundos, disfarçado de inimigo, montado num erro, escondido no relincho de um cavalo velho. O ódio separou Helena e Davi. Mas o amor de um bicho foi mais forte que o ódio dos homens. E foi esse amor que derrubou a cerca, desmascarou o ladrão e plantou uma família nova no chão, onde antes só tinha mágoa. Cuida dos seus bichos. Cuida da sua gente. Cuida da sua terra e da sua palavra. Porque no fim da estrada, meu amigo, é só isso que sobra. E é mais que suficiente. Se essa história mexeu com você de alguma forma, te fez lembrar o sertão, se você acredita que o bem ainda vence,
se inscreve aqui no canal e marca o sininho. Assim você não perde nenhuma das histórias que esse velho tropeiro ainda guarda para te contar. Que Deus te abençoe, abençoe os seus bichos e a sua casa. E até a próxima, na sombra da nossa figueira.